Oi, gente! Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos! Mais uma vez aqui a nosso lugar, o lugar que a gente vem para poder bater papo, para conversar, para falar de saúde, saúde mental, para trazer conhecimento para vocês, sempre com muito carinho, muito respeito, muito amor. Eu quero trazer hoje vocês para falar comigo, assim, falar conosco, com a minha convidada também, sobre mais um tipo que eu vou chamar de terapia e depois ela vai até me corrigindo, mas é mais um jeito que a gente tem de tratar o nosso corpo, que não seja só com remédio, tem uma diferença, tem um monte de coisa que a gente vai entender aqui nesse papo, mas falar sobre como a vida externa pode nos afetar, como alguns cuidados podem nos ajudar. Então, olhar para o nosso corpo, se conhecer, pode ajudar a gente em tanta coisa, e é para isso que eu quero convidar vocês. A gente vai falar hoje sobre acupuntura com a Ana Tanganelli e a gente volta logo depois da vinheta. Meus amores, hoje é um daqueles papos que eu adoro. Aquela coisa que eu, na minha vida, passei por isso, mas só passei e tinha que ter um motivo, né? Para quando eu estivesse no Chá da Tati, eu pelo menos entender um pouco do que a gente ia conversar. Como nada é por acaso. Mas antes da gente começar a conversar com a Ana, eu quero agradecer ao Cris Maier, meu querido amigo, que além de ser o nosso hair designer, além de ser um cara que a gente ama, que cuida do nosso cabelo, cuida da gente, me trouxe para a vida essa convidada. Então ele teve aí uma mãozinha nesse rolê. Então, Cris, um beijo para você, né? Nossa, um querido. Quero falar para vocês mais uma vez da minha querida Ideal Fit, que é a academia que fica ali próximo do CRIO, que é a academia que tem me dado espaço para cuidar de mim e até de puxar minha orelha aí, porque não tá dando certo, mas é isso, é papo para outra história. E também quero falar da Central do Empreendedor, que é a contabilidade que atende o Brasil inteiro, 24 horas por dia, de segunda a sexta-feira. A Central do Empreendedor cuida da sua empresa de dentro para fora. São apoiadores aqui do nosso canal. Um beijo a todos eles. E já começo agora, Ana, com a pergunta que eu pergunto sempre para todo mundo, tá? Bem-vinda ao programa Chá da Tati, mas quem é a Ana? Quem é você? Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Bom, eu sou Ana Tanganelli, minha formação inicial em engenharia elétrica, essa parte, né, fica para trás, e num determinado momento eu resolvi fazer uma transição de carreira. E aí eu escolhi a medicina chinesa e a acupuntura por ter sido paciente muito tempo antes e por ter muita curiosidade dessa área, como que funcionava, aquelas agulhinhas no pé para resolver dor de cabeça e tudo mais. Então, eu fiz todo o processo de formação, entrei na área da saúde e hoje, além de atender, eu também sou professora do Aprendiz de Medicina Chinesa, que é o nosso programa de educação continuada, é a nossa escola, e também sou professora em algumas instituições, tanto do Brasil quanto de Portugal, dentro da acupuntura e da medicina chinesa. Então, além de você ter a curiosidade, você foi tratada, você teve a curiosidade e além de aprender, além de aplicar, você foi ensinar. Então é esse processo de dar tão certo, você acredita tanto que foi além, né? Eu me apaixonei, porque como paciente eu tive muitos resultados, né? E aí na transição de carreira você fica, mas o que eu vou fazer agora? Porque eu não quero mais engenharia, eu quero outra coisa. Puxa, o que eu vou fazer? E aquela história da acupuntura? O que será que, né? Vamos tentar por esse caminho? E aí, quando eu comecei a entender toda essa dinâmica de uma racionalidade médica, como que funciona, quais que são as visões e todos os detalhes, aí eu me apaixonei. Eu falei, não é só trabalhar com isso, eu quero ensinar isso. Porque essa história de ensino na minha vida vem desde os 17 anos. Eu sempre gostei de ensinar. Então eu já tinha passado até a medicina chinesa a ensinar jovens e adultos a ler e escrever. Passei por ensino fundamental, médio, curso pré-vestibular, curso profissionalizante, muitos anos trabalhando na área de elétrica. E aí na medicina chinesa juntou uma coisa que eu literalmente me apaixonei, e eu estudo profundamente até hoje, todos os dias, com a parte do ensino, que eu sempre gostei muito também. E aí a gente fez uma combinação perfeita, né? Então a gente tem hoje uma forma didática de falar sobre uma racionalidade médica e uma cultura que é completamente diferente da nossa. Então assim, primeiro recado que eu dou relacionado à acupuntura e medicina chinesa:
esquece medicina ocidental. A gente começa de um novo patamar, em novos conceitos teóricos, para fazer toda essa construção para entender como funciona e como que pode beneficiar cada um de nós aí pensando em tratamento. Eu vou fazer uma provocação, não uma provocação. Uma das pessoas que eu entrevistei aqui, ele fala sobre traços de caráter. E aí ele fala, você vai ver onde eu quero chegar, que a gente tem algumas formações físicas, traços de caráter que vêm desde os nossos 0 a 1 mês, depois a 1 ano, tem tudo isso. E eu sei que na terapia chinesa há uma observação de muito tempo, você vai poder me falar melhor sobre isso, de que eles olham pra gente, então tem aquela coisa de que nós somos ou madeira, ou metal, ou ar, ou fogo, mas que essas definições, tipo assim, que a gente fala de acordo com o nascimento, de acordo com o signo, tem uma coisa assim, né? Mas isso tem a ver com uma observação milenar, muitos anos observando como era o desenvolvimento das pessoas naquele determinado período. Eu não sei se isso vai entrar exatamente no que é a acupuntura, mas a gente está abrindo dentro dessa observação aí da medicina chinesa. Você consegue me falar um pouquinho disso? Olha só, a medicina chinesa, ela tem uma história que é muito próxima da própria civilização chinesa. Então chega num momento onde as pessoas deixam de ser nômades, nós estamos falando aí de mais ou menos 5.000 anos atrás, e essas pessoas começam a viver em sociedade. Primeiro obstáculo é resolver as doenças que aparecem. Então todo esse processo da medicina chinesa, ele começa nessa primeira sociedade e ela começa a sua construção, a sua formação da racionalidade médica através da observação e da prática. Então, observa-se por longos períodos as pessoas, as doenças, e a partir da observação a gente começa a ter a criação e o entendimento do que é normal, do que é fisiológico e do que é patológico. E aí, claro, vem todos os tratamentos e todas as possibilidades. A acupuntura é apenas uma das possibilidades de tratamento na medicina chinesa. Existem várias outras. E aí o que acontece? Vai tendo essa evolução e eles vão criando teorias. E uma das teorias básicas da medicina chinesa, que tem relação com o que você falou, é a teoria dos 5 movimentos. Então a gente começa com Yin e Yang, né? Então o chinês antigo não entendia nada, aí ele olha para o ambiente, ele olha para a natureza, e ele fala que engraçado, tem horas que é claro, tem horas que é escuro, tem horas que os animais estão dormindo, horas que eles estão ativos. E aí a história conta que ele observa uma montanha e aí ele começa a diferenciar o que acontece do lado claro da montanha e do lado escuro. Daí vem a teoria do Yin e do Yang, que é a teoria mais básica, onde a gente entende, claro, já pensando na fisiologia, que o Yang é tudo relacionado à função e o Yin é relacionado tudo à forma. Então a gente fala assim, conceito do Qi na medicina chinesa. O que é o Qi? O Qi é a força motriz no seu corpo. É o ATP, é aquilo que faz a célula funcionar, que faz a sua fisiologia, os seus órgãos, o seu braço, o sangue circular no seu corpo e assim por diante. E o Yin é o sangue, fluido corporal e essência, que é um conceito da medicina chinesa. Tá. Mas não era suficiente ser dia e noite. Aí eles foram entendendo que, puxa, tem épocas que é frio, tem épocas que é calor, tem épocas que chove muito, tem épocas que não chove. E aí que vem a teoria dos 5 movimentos. Então ele separa isso agora de 2 em 5. Então eu tenho movimento madeira, movimento fogo, movimento terra, movimento metal e movimento água. Dentro da observação do ambiente, eles começam a relacionar correspondências. E vai corresponder com as pessoas, o seu comportamento, pode corresponder com o formato do corpo, com várias características, com cores, com comportamentos e tudo mais. E aí que vem essa questão constitucional. Então, sim, dentro da medicina chinesa, a gente pode olhar para um paciente, para uma pessoa e entender qual que é a constituição ou o padrão principal. Por exemplo, assim, a gente vê uma pessoa que é muito irritada, que fala muito alto, que tem algumas características que a gente fala, puxa, essa pessoa é padrão madeira. Aí eu já vejo aquela pessoa que já tem o corpo um pouquinho mais gordinho, vamos dizer assim, que ao mesmo tempo aquele comportamento de mãe que integra, que nutre. Essa pessoa, ela tem aí algo relacionado ao movimento terra. Então a gente faz essa diferenciação.
Isso vem dentro de um conceito que é mais amplo do que a medicina chinesa. Porque quando a gente fala de medicina chinesa, a gente vai falar principalmente aí da fisiologia e da patologia, ou seja, tratamento de doença. Tá? Okay. É isso basicamente que a gente faz. Agora tem um detalhe interessante. Dentro desse processo de evolução da medicina chinesa, quando a gente olha lá para as obras clássicas, os primórdios, ela nunca foi sobre tratar a doença. Ela foi sempre sobre prevenir ou manter a saúde. E aí a gente observa que várias instruções e vários entendimentos da medicina chinesa não é para tratar quem já está doente. Claro que a gente trata, a gente resolve, mas não é só isso. Eu preciso manter o equilíbrio da pessoa para que ela fique bem. E aí inclui não só a parte de tratamento, de resolver dor e tudo mais, mas também a alimentação, a rotina, o estilo de vida, o tempo de sono e assim por diante. Então a nossa visão ela é muito integrada, né? A gente olha para o ser humano como algo físico, mental e emocional, uma coisa só e não as partes. E isso é a principal distinção da medicina ocidental para a medicina chinesa. Tipo assim, a gente trata o efeito. Você tá com esse problema, eu tomo um remédio para dor de cabeça. E aí, quando a gente vai para a medicina chinesa, ele vai falar, ok, mas por que você tá com essa dor de cabeça? Exatamente, essa é a grande diferença. Então, assim, a gente tem que entender que a medicina ocidental também teve seu início na Grécia, né? E ela veio se desenvolvendo ao longo dos séculos até o que a gente entende hoje, que é o quê? Você está com um problema, você vai no médico, vai ter que fazer um exame, o exame vem com um diagnóstico e você toma um remédio para aquilo, para dor de cabeça, para dor na coluna, para qualquer coisa. A medicina chinesa, ela teve um outro caminho, até porque a China sempre foi um país muito afastado dos demais. Então, na medicina chinesa, a gente vai ter esse olhar integral. A questão, dentro de um tratamento de acupuntura, não é resolver a sua dor de cabeça. Eu posso colocar agulha e resolver sua dor de cabeça em 5 minutos, mas a grande questão é entender por que você tem dor de cabeça, de onde que isso veio e resolver todo o mecanismo que traz um sinal de sintoma de dor de cabeça, mas que não é a causa. Então a gente vai muito mais longe, a gente consegue realmente resolver condições. Aquela pessoa que tem enxaqueca crônica, por exemplo, 30 anos, e aí ela vem dentro de um tratamento ocidental, e esse era o meu caso quando eu fui paciente de acupuntura, ela vem com um tratamento ocidental que vai resolver a dor pontualmente. Quando a gente olha na medicina chinesa, a gente vai entender, opa, mas qual é a alteração na fisiologia do corpo? E claro, a visão é diferente, que está manifestando essa dor de cabeça. Quando você resolve, nunca mais o paciente tem enxaqueca. Mas aí, desculpa a minha falta de conhecimento, mas a gente tem o emocional que pode nos trazer isso. Você tinha dito, tem as doenças externas que a gente não tem como vírus e outras coisas, mas toda doença física, órgão, provém do emocional. Isso tem a ver com a energia também ou são coisas distintas? Vamos lá. A medicina chinesa, ela fala de 3 causas de doenças que a gente sempre vai considerar na prática clínica. Então a gente tem as causas externas, né? Na visão da medicina chinesa a gente fala de calor, frio, vento, secura, umidade e calor de verão. Visão ocidental seria vírus, seria bactéria, seria uma virose, Covid-19, alguma coisa nesse sentido. Isso está no ambiente. E aí, por uma incapacidade do corpo de proteção, a gente vai entender como sistema imunológico, aquela doença ela penetra o nosso corpo e vai gerar ali sinais e sintomas característicos. É uma possibilidade. Okay. Outra possibilidade são as causas internas, que sim são as emoções. Então a medicina chinesa, desde muito antigamente, ela já entende que as emoções são causas de doenças. Quando são muito intensas, então a pessoa passa por uma emoção muito intensa, um assalto, falecimento de alguém da família, um acidente, até uma alegria muito grande, de repente ganhou na loteria, isso pode gerar mecanismos patológicos ou uma emoção muito prolongada. Por exemplo, você está 30 anos trabalhando na mesma empresa e o seu chefe é aquele chefe horrível. De repente você está 30 anos num casamento e o marido, a esposa, é daquele tipo de pessoa que não tem paciência. E você vai engolindo sapos.
Sabe? Sim. Você não pode falar, aí você vai engolindo. Isso gera doenças na visão da medicina chinesa. E aqui no Ocidente, a maior parte do que a gente encontra na prática clínica é essa questão emocional. Porque quando a pessoa tem Covid, quando a pessoa tem aí um problema de saúde agudo, ela busca a medicina ocidental. Por quê? Vai ter a medicação, resolve ali e tudo mais. Embora a medicina chinesa também resolva, mas não é cultural, né? Então, assim, eu resolvo problemas desse tipo na minha casa, na minha família. Os meus filhos, para você ter uma ideia, eles não vêm pedindo remédio. Quando eles têm qualquer problema, eles chegam e falam assim, mamãe, pode colocar uma agulha, de repente fazer um tuiná, que é a massagem, de repente fazer alguma coisa para resolver. Então, assim, culturalmente, eles estão inseridos nesse meio, então, ok, para eles tratar com acupuntura, tem problema. Mas na prática clínica que a gente recebe condições mais crônicas, a parte emocional ela é muito grande. E não só, porque a gente considera também as causas nem internas e nem externas de doenças. Que é o quê? Estilo de vida. Aquilo que você come, aquilo que você faz de período de trabalho e de repouso. Então, na medicina chinesa, não é nem trabalhar demais e nem descansar demais. É o yin e yang. Então, eu tenho o dia e a noite, o equilíbrio. Venho também entendendo aí questões relacionadas a qualquer tipo de excesso. Excesso de atividade sexual, excesso de atividade física, como a falta também faz mal, e tudo isso. E aí, na prática, o que a gente mais encontra? Parte emocional com alimentação inadequada, gerando milhares de mecanismos patológicos que vão se expressar, por exemplo, desde uma enxaqueca, infecção urinária de repetição, dores de forma geral, questões associadas a estômago e intestino, então aquela gastrite, a síndrome do intestino irritável, e aí várias patologias que quando a gente olha para esse paciente e entende o mecanismo, a gente chega nessas causas. Maravilhoso. Eu vou continuar. A gente tem que falar da Nona Rosa, que é nossa parceira, nossa querida Nona Rosa fica, gente, na Padre Manuel da Nóbrega, número 356. Se você está em Itariri, Toledo, se você está aqui na região, pela Padre Manuel da Nóbrega não tem como você errar. Ela fica dentro ali do Alto Posto Ana Dias e é um café, era uma conveniência, ainda é um pouquinho, mas ela foi se aperfeiçoando porque ela tem a Andresa, que coordena a Nona Rosa, ela é apaixonada por café. Então ela fez cursos em Santos, ela vai trazendo sabores diferentes dos cafés para vocês poderem sentir de formas diferentes, de jeito diferente. Se você é apreciador de café, também é um lugar para você estar. Se você liga uma hora antes, assim, se você quer levar alguém, ela consegue colocar a mesa posta para você surpreender quem você quer. Se não, você consegue ligar até um dia antes, encomendar o café colonial. Ela vai preparar uma mesa para você levar seus convidados. Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais. Quem você quiser levar para ter um dia diferente, lá é um espaço aconchegante, gostoso para isso, tá? Então não esqueçam que se vocês estão aqui na região, é facinho de chegar. A Nona Rosa é Nona Rosa _ conveniência, você consegue ter acesso a várias propagandas que ela vai colocando do que ela faz, mas o meu preferido é o chá da Tati, porque ela desenvolveu um chá que é a minha cara e tem lá no cardápio, e também tem, que eu sempre falo, gente, ninho com Nutella. Eu sou apaixonada por esse negócio, eu preciso admitir, a Ideal Fit que me mate. Mas eu queria dizer para vocês, o telefone é o 13 99721 4453, para que vocês possam fazer a mesa posta aí, conversar com eles e entender como faz para chegar lá certinho, tá bom? Ai, voltamos. Meu anjo. A acupuntura, a gente vai entrar direto, assim, você estava explicando pra gente o que é isso. Eu quero falar mais sobre a acupuntura, até você trouxe um bonequinho para mostrar pra gente. Então, Ana, já dá o start, porque eu quero te dar espaço para falar, porque isso é tão maravilhoso, e a gente tem falado tanto de saúde aqui, e é um recurso que eu acho que todo mundo deveria recorrer, né? Até você falou um pouco do SUS, essa questão. Eu vou deixar aberto aqui para você explanar, tranquilo, quero te explorar. Vamos lá. A acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa, né? Então ela se baseia numa teoria de canais e colaterais. Voltando lá para o desenvolvimento, os chineses eles começaram a palpar o corpo e descobrir determinados buracos. Então, quando a gente olha para o caractere em chinês de ponto de acupuntura, remete à caverna ou buraco.
E aí, utilizando cada um desses pontos, foram se descobrindo funções específicas e alterações que fariam na fisiologia. Passando muito tempo, desenvolvimento, nós temos hoje, então, uma teoria bastante consolidada, que é a teoria de canais e colaterais. Então, nós temos 12 canais principais, são aproximadamente 380 pontos de acupuntura nesses 12 canais principais. Em chinês, eles têm nomes específicos, como Taiyan, Shaoyan, Shaoyin. Em português, né, para ficar mais fácil, a gente chama de canal do pulmão, canal do coração, canal do intestino grosso, canal da bexiga e assim por diante. Se fala muito em meridiano, mas quando a gente olha para o caractere em mandarim, em chinês, o ideal seria traduzir como canal. Sabe por quê? Meridiano não existe. É uma linha imaginária para que você consiga dividir o planeta em regiões específicas. E aqui nós estamos falando de canais, ou seja, algo que realmente existe e que já tem comprovação científica disso aqui existe. Existem pesquisas científicas, por exemplo, que avaliam o efeito do calor no trajeto do canal. Então tem uma pesquisa que eu gosto muito, que eles fizeram uma avaliação por termografia. Então aquelas câmeras termográficas, eles aplicaram moxa, que é uma fonte de calor da medicina chinesa, que é uma erva artemisia, um charutinho, charutinho, em pontos aqui da região do punho, e eles foram avaliando o calor, a transmissão de calor através da termografia. E aí o que eles concluíram? Que o calor ele vai se propagar exatamente no trajeto do canal. Então se eu coloco, por exemplo, a moxa aqui, nesta região lateral, o que acontece? O calor não vai vir para cá. Ele vai se espalhar justamente no trajeto do canal, que é o canal do pulmão. Então a gente já tem várias pesquisas e várias metodologias, por exemplo, de ressonância magnética ao vivo, entendendo como que o ponto vai agir e tudo mais. Então a gente tem essa teoria, então a partir dela a gente vai pensar no trajeto de cada um dos canais, a gente vai pensar nos órgãos que são influenciados pelos canais e aí a gente faz a seleção do ponto de acupuntura de acordo com o que a gente quer fazer, né? Então, por exemplo, eu falo do canal do intestino grosso. Tem relação com o intestino grosso? Tem, mas tem muita relação com dor no ombro, porque esse é um canal que vai passar justamente por esta região do braço. Então, paciente chega com uma dor no ombro que impede este movimento para frente, a gente vai pensar no canal do intestino grosso. Aí se o paciente chega ali com uma questão de obstipação intestinal, uma diarreia crônica, aí eu penso no canal do intestino grosso afetando o órgão intestino grosso, que pra gente é víscera. Então você tem toda uma teoria extremamente complexa que, claro, o profissional ele conhece, ele vai avaliar a partir da sua queixa principal, a partir de um interrogatório, palpação, inspeção, ausculta e olfação, e ele vai entender qual é o melhor ponto de acupuntura através das suas funções e quais os canais que precisam ser trabalhados. E é por isso que, para dor de cabeça, a gente usa pontinho no pé, porque é tudo interligado. É um canal, então ele começa no pé e ele vem até a cabeça. E aí eu consigo fazer o que a gente chama de estímulo distal. Não necessariamente eu preciso aplicar a acupuntura na região onde você tem dor. Porque se você tiver uma dor no ciático, na cervical, para ficar mais fácil da gente entender, muitas vezes por tensão ou porque dormiu de mau jeito, não dá nem para encostar nessa região, não é? Sim. Você fica ali com uma dor, você fala, meu Deus, ela vai colocar uma agulha, ela vai manipular aquela região. Não, eu vou usar um ponto aqui na região da sua perna e aí eu vou conseguir resolver a sua dor através de um ponto distal, pensando na teoria de canais e colaterais. Isso que é muito legal. A gente consegue ter essa... E isso faz também com que a gente olhe para o corpo de forma integrada. Então não é igual a medicina ocidental. Tem dor na mão? Então eu olho para a mão. Tem dor no pé? Olho para o pé. Não. Aqui a gente entende que uma dor no seu pé pode ter relação direta com um problema no canal, por exemplo, na região das costas. E com o órgão. Por exemplo, sei lá, vou ver se eu entendi bem. Uhum. Eu sou uma pessoa muito irritada, muito nervosa. E eu tenho uma enxaqueca que, meu Deus, e enfim. Isso tem a ver com o fígado. Tem a ver com o fígado. Aí é que eu falo, isso é do que eu tô lembrando, hein? Uhum. Aí ela tá falando comigo, eu já tô indo atrás. Mas assim,
como é. Só que assim, eu tenho gordura no fígado. Eu sou uma pessoa que não bebe, eu sou uma pessoa que não tenho nada disso. Mas eu tenho um problema seríssimo de gordura no fígado e eu não como nem a gordura da picanha. Mas eu sinto aquele negócio e às vezes me dá uma dor de cabeça, às vezes eu me sinto mal. E aí, como é que isso no meu fígado tem a ver com o meu sono, que você falou, que tem a ver com... Mistura pra mim, como que é isso? Vamos lá, um caso de enxaqueca relacionado a fígado e vesícula biliar na medicina chinesa. O canal do fígado, ele é esse canal aqui, deixa eu achar ele aqui, que vai chegar até a região abaixo da mama. Por isso que quando a gente tem algumas questões aí de irritabilidade ou questões de fígado, a gente sente dor nessa região de hipocôndrio, abaixo da mama, tá? O que acontece? Esse trajeto externo com ponto de acupuntura termina aqui. Só que ele tem uma parte interna que vai lá no meião do corpo, que termina na ponta da sua cabeça, bem nessa região mais alta. Já tive agulha aqui. E aí o que acontece? E a vesícula biliar, lembra que eu te falei da teoria das correspondências, dos 5 movimentos e tudo mais? Sim. Fígado e vesícula biliar são paracoplados, eles trabalham juntos. O canal da vesícula biliar, ele vai pegar toda essa região aqui temporal, onde normalmente a gente tem enxaqueca. E mais do que isso, quando a gente olha para o fígado na medicina chinesa, ele é o grande general. Ele é o órgão responsável, que a gente fala, por manter o livre e suave fluxo do qi em todas as direções. Então imagina que é a rodovia, é a Padre Manuel da Nóbrega. O fígado é responsável por manter a rodovia aberta, com um bom fluxo de veículos numa velocidade adequada para todos os lados. Só que quando a pessoa sente raiva, ou então mágoa, ressentimento, e aí pode ser aquela raiva que ela explode, fica vermelha, grita com todo mundo, ou aquela que ela engole, o que acontece? Este fluxo, ele fica prejudicado. E aí, olhando para toda essa parte da fisiologia, esse fluxo vai para onde? Para o alto. Então a gente já tem desde os clássicos da medicina chinesa que a raiva faz o qi subir. E daí que vem a enxaqueca. Quando você não tem livre fluxo, ou seja, quando o seu fígado ele não tem essa via funcionando adequadamente, você pode ter várias condições. Muito comum na prática clínica, a pessoa vir com uma queixa gástrica, então ela tem uma gastrite, uma dor de estômago muito forte, refluxo, vômito, arroto, várias coisas. E aí quando você vai ver, você fala, puxa, o problema não está no estômago, o problema está no fígado, porque não tem livre fluxo. Travou a rodovia. E aí quando a gente tem um congestionamento na rodovia, o que acontece? Os carros ficam parados, com o motor ligado e fica quente lá dentro. É isso que acontece aqui. E aí, esse calor, ele começa a condensar fluidos corporais. E aí, para você entender por que tem a gordura no fígado, a esteatose, esse calor, ele começa a condensar fluidos corporais. Então, imagina que eu tenho uma panela, água com açúcar. Tá. O que acontece se você deixar essa panela no fogo o dia inteiro? Vira caramelo. Então, na visão da medicina chinesa, a esteatose hepática, a gordura do fígado, é um padrão de mucosidade. É um padrão que vai associar, normalmente, pode ser uma alimentação, no seu caso você falou que não é, e ok, não é, mas vem da parte emocional. Por quê? Fica travado, a rodovia está parada. Então gera calor. E aí o próprio fluido corporal do seu corpo, que a gente precisa, a gente sabe, o corpo ele tem uma grande quantidade de água, de líquidos dentro dele, começa a condensar por causa desse calor, vira gordura. E aí a gente consegue entender porque tantas pessoas têm a esteatose hepática, têm a gordura no fígado, e aí fala assim, mas eu não como nada de gordura, eu não consigo emagrecer, eu vou na academia, eu vou na Ideal Fit, eu faço muito exercício e eu não emagreço. Por quê? Porque tem essa mucosidade, tá bloqueada a rodovia no meio do caminho. E aí o que é mais legal é assim, eu posso entender asma dentro desse mecanismo, nem sempre é relacionado a pulmão, eu posso entender questões intestinais, eu posso entender até, por exemplo, nódulos mamários, cânceres e assim por diante, dentro desse mesmo mecanismo. Que é de uma questão que você tem emocional, que não é
não é tratada de alguma forma? Sim. Com outras ferramentas, né? Terapias, sim, meditações. Gente, é muito louco isso. Eu tô de boca aberta aqui. Até a produção fala pra mim de fecha a boca, porque eu tava simplesmente... Deixa eu falar. E sono? Então, o sono, ele entra em 2 aspectos muito interessantes da medicina chinesa. O sono é um momento yin. Lembra lá? Eu tenho atividade, repouso, dia e noite. O sono, ele vem com uma necessidade do seu corpo diminuir a atividade e dar lugar ao repouso. Então, ele é fundamental pensando aí na saúde e no equilíbrio. Na visão da medicina chinesa, a mente, ela mora no coração e ela atua no cérebro. Então, quando a gente fala assim, eu tenho alguma questão emocional, na medicina chinesa, eu olho muito para o seu coração. E aí não a sua função cardíaca, o seu batimento cardíaco, não, mas essa questão emocional. Só que os chineses, eles dividiram a mente em 5 aspectos diferentes. Então, toda a parte de planejamento, sonhos que você tem para o futuro, o que você quer ser daqui 5 anos, tem a ver com o seu fígado. Tudo que tem relação com a parte lógico-matemática, intelectual, estudo, tem a ver com o baço. A força de vontade, ou seja, você começar e terminar alguma coisa, tem relação direta com o rim. A gente também tem o próprio coração trazendo essa questão relacionada à consciência de quem você é, de como você lida com todas as condições que você tem. E o pulmão, ele tem um aspecto da mente que ele é associado à própria fisiologia. É associado, por exemplo, assim, eu quero parar de respirar. Eu não consigo. Por quê? O meu corpo vai fazer respirar para manter a vida. Então a gente tem esses aspectos. Um bom sono, ele depende justamente desta mente estar ancorada. Então eu tenho, por exemplo, padrões de calor internos, né, pensando em patologias, vão fazer com que a pessoa não durma. A pessoa ela não tem sono, normal na prática clínica. A gente tem o outro lado, né? Essa ancoragem da mente que a gente fala, para a mente estar equilibrada, ela precisa ter um aspecto um aspecto material. Então eu sempre faço uma analogia com aqueles balões de gás hélio. Sabe balão de criança? Sim. Que se você soltar, vai embora. O que a gente tem que fazer? Pôr uma pedra para esse balão não voar. A mente na medicina chinesa é o balão. Então eu preciso de algo que segure esse balão. E esse algo que segura o balão é o sangue, é o fluido corporal, é a essência. Aí vem a questão da menopausa. Por que mulheres na menopausa, uma das características principais é a insônia? Ela relata para você que ela tem sono, ela deita para dormir, mas a cabeça não para. Porque o problema não é a mente agitada, não é o calor que está movimentando demais a mente, é a pedra que não está pesada o suficiente para segurar esse balão. E aí o balão voa, entende? Então assim, olhando desse ponto de vista, eu tenho várias condições que eu preciso analisar num caso de insônia, inclusive o seu fígado. Porque esse aspecto da mente que a gente chama de Hum em chinês, ele tem uma relação muito direta com os seus sonhos, com o seu dormir, o quanto você dorme bem. Se o seu fígado está afetado, gerando enxaqueca, asma, questões gástricas, o seu sono não vai ser bom também. Então a gente vai alinhavando tudo isso, toda essa rede de sinais e sintomas e entendendo isso dentro de um mecanismo patológico único. De modo que se você chegar para mim com enxaqueca, insônia, dor de estômago, é uma doença só na medicina chinesa. É um tratamento único que vai resolver tudo isso. Meu Jesus, tá. Gente, ó, eu preciso falar da Cheiro de Rica. Eu preciso falar da Cheiro de Rica. Vocês sabem que eu me empolgo, né? Assim, desculpa. A Cheiro de Rica é uma perfumaria, uma loja de perfumes importados que a gente tem aqui na nossa região. Ela tá com 2 lojas, isso é muito legal, não só na Rua dos Pescadores aqui, número 89, como lá em Itariri, na Rua do Comércio número 139. Ela tem a loja de perfumes, que é perfumes importados, que tem os similares, enfim, mas tem o cantinho reservado que tem a sex shop. A sex shop é quase que a menina dos olhos da Cheiro de Rica, os perfumes também, mas a sex shop que tem essa ideia de libertação, não só feminina, mas da gente falar sexo com prazer,
com tranquilidade, sabe? Como algo que é bom para o corpo, com, né, moderação, com nada em excesso, né? Tô aqui já falando sobre isso que ela comentou. Então, assim, a gente faz questão de trazer Cheiro de Rica, de falar sobre esse assunto, de falar com vocês com tranquilidade, de que essa associação que ela fez dos perfumes, da gente se relacionar com essas sensações e ampliar isso para lingeries, para brinquedos, é muito legal aqui nessa região. Você procura e tem descrição, as meninas são muito queridas, se você tiver dúvida pode questionar com elas, que você não vai se arrepender. É muito gostoso, inclusive, falar com a Bárbara, que fala disso com humor, com tranquilidade, é muito, muito legal. Então, lembrando, Rua dos Pescadores, número 139, eu troquei os números aí, é Rua dos Pescadores, número 139 em Peruíbe, e na Rua do Comércio, lá em Itariri, é o número 89, tá bom? Então, essa é a Cheiro de Rica, vocês podem ir até lá, que vocês não vão se arrepender. Vamos voltar aqui, mulher. Vamos lá. A gente tem que falar sobre acupuntura em criança, a gente precisa falar sobre acupuntura quando você... Porque tem as agulhas, né? Então, não sei se a gente pode falar primeiro das agulhas e do laser, para quem tem medo, e depois a gente fala sobre criança. Pode ser vamos, assim? Vamos sim. Então, eu tô jogando a bola para você e ficando quietinha, porque como você manja do rolê, eu acho que é bem tranquilo para você falar para as pessoas absorverem isso, tá? Então vamos lá. Bom, a acupuntura, originalmente, é uma técnica relacionada à colocação de agulhas no corpo. Mas a agulha da acupuntura é muito fininha. Ela é tão fininha, igual quase um fio de cabelo. Normalmente indolor, não existe ali nenhuma dor igual de uma injeção. A gente está falando de algo que é 10 vezes menor do que a agulha de uma injeção, mas que para algumas pessoas, por conta de fobia e tudo mais, a gente tem uma outra opção, que é o laser, né? Então o laser é esse equipamento aqui, que ele substitui as agulhas. E aí as pessoas perguntam, mas vai fazer o mesmo efeito? Vai! Existem centenas de pesquisas científicas, de ensaios clínicos, onde eles comparam agulha, laser, em pacientes com o mesmo problema, com o mesmo mecanismo patológico, nos mesmos pontos de acupuntura. E a conclusão é que tanto o laser, que é a emissão de uma luz, a emissão de um raio laser vermelho ou infravermelho, vai trazer o mesmo resultado da agulha. Então a gente tem a possibilidade de tratamento também, mesmo para quem tem medo de agulha. E eu sou uma dessas pessoas, eu agulho todo mundo, mas para me agulhar, assim, ou é uma situação muito especial, tô muito ruim, e aí eu falo, não, coloca a agulha aí, ou em situações que eu preciso fazer isso dentro de uma aula, dentro de algum contexto. Mas engraçado que nem eu tenho pânico de agulha, né? Fiz acupuntura porque eu precisava, era mais importante resolver questões do que o medo da agulha. Na época não tinha laser, é uma tecnologia bem mais nova e também ainda muito cara, né? Nem todo profissional tem. E dentro do contexto dos cursos que eu dou hoje, eu brinco assim, eu falo para os meus alunos, vocês podem querer tudo de mim, menos me agulhar. Não deixo ninguém me agulhar. O único que me agulha é o meu marido, que também é acupunturista, ele é o único que coloca agulha em mim. Então a gente sabe que existe esse trauma, esse medo da agulha, e a gente respeita. Então para isso a gente tem uma outra possibilidade. Além do laser, né, aí entrando já na pediatria, a gente tem outras técnicas na medicina chinesa. Então, quando a gente vai lá para a China, onde a medicina chinesa é aplicada dentro dos hospitais, e não igual aqui, onde você procura por uma questão mais crônica, por uma coisa que a medicina ocidental não conseguiu resolver completamente, lá não. Então, meu filho está doente, eu levo ele no hospital na China, o que ele vai fazer? Receber medicina chinesa. E na pediatria, a principal forma que a gente atua é com o tuiná, é massagem. Então, no bebezinho, na criancinha, precisa colocar agulha em casos mais extremos, por exemplo, uma paralisia cerebral, uma condição mais difícil. Aí a gente até entra com agulhas, claro, não vai doer. Normalmente a gente trabalha com técnicas que a criança nem vê, então é tudo muito lúdico, tudo muito bacana. Mas, principalmente, a gente trabalha com o tuiná. Então, eu tenho um sistema de canais e colaterais que ainda está em desenvolvimento, não é igual ao do adulto, então não tem tudo isso. Eu até tenho um bebezinho em casa que tem os pontinhos e tudo mais. E aí a gente vai trabalhando com o tuiná, que é o quê? É a acupressão. Então, ao invés de colocar agulha, eu acho o ponto, localizo o ponto de acupuntura
E aí eu vou fazendo movimentos adequados, de acordo com o estímulo que eu quero. E na criança isso tem um efeito muito grande e muito rápido, pelas próprias características infantis na medicina chinesa, né? Então, o entendimento da fisiologia infantil, que é diferente do adulto. Agora, você me fala assim, eu estou em casa, eu estou, por exemplo, com um enjoo. Estou lá na viagem, estou lá no carro, lá na rodovia, e eu estou com enjoo. Tem alguma coisa que eu posso fazer? Tem, porque a acupressão, que é o tuinar, a massagem, ela vai funcionar para adulto também. Então, por exemplo, estou lá com enjoo, o que eu faço? Pego essa região aqui do punho, a prega do punho, coloco 3 dedos e aí eu vou palpar esta região central entre os 2 tendões. Se você fizer isso, você vai sentir os seus 2 tendões e no meio você vai sentir um buraquinho. Dói? Dói. Este ponto de acupuntura, ele se chama Neiguan. Ele é o pericárdio 6, né? Na nossa nomenclatura. Se você ficar apertando ele rapidinho, o enjoo passa. Tem até um vídeo da minha filha, quando ela tinha uns 6 anos, falando, se você está viajando e tem enjoo de viagem, faz isso aqui, ó, coloca 3 dedinhos e você aperta. Então a gente tem dentro da medicina chinesa essa possibilidade que é muito utilizada em pediatria, né? O adulto, a resposta não é tão rápida, mas criança é coisa de 1 minuto, você baixa a febre. E muito menos invasivo. Muito menos invasivo. Por isso que eu te falei, os meus filhos chegam com algum problema, o menor é o Pedro, que tem 10 anos agora, e desde pequenininho, mamãe, massagem para febre. Aí já teve vezes que a avó dele me ligou e falou, o Pedro tá com febre e se nega a tomar remédio, ele quer que eu faça a massagem, mas eu não sei como é que faz. E aí eu ensino a fazer, aí daqui a pouco ela liga e fala, baixou a febre. Então a gente tem técnicas, a gente tem várias possibilidades, né? Um outro ponto que é muito legal todos conhecerem é o Renzong, ele é o VG26. Ele fica aqui na região entre o nariz e a boca. Então você pega essa região aqui, divide em 3 partes iguais, ele é mais próximo do nariz. Esse ponto, ele é um ponto emergencial, então ele é efetivo caso alguém desmaie perto de você, convulsione perto de você, AVC, qualquer coisa que a pessoa tenha aí de uma condição de saúde grave, você faz esse ponto, você aperta ele, e aí assim, se você tiver um palito de dente, uma tampa de caneta, você coloca o máximo que você puder, ele é dolorido, na hora que você apertar você vai ver que ele é bem dolorido. Não tenho nada, tô na rua, alguém desmaiou, faz esse ponto, a pessoa vai voltar, e aí você vai ter tempo de chamar o SAMU e assim por diante. E falando que nós estamos numa região que nós não temos uma assistência de saúde ocidental forte, intensa, existe uma outra técnica também que vem da medicina chinesa, que talvez você já conheça, que é muito útil para questões emergenciais, antes de se chamar o SAMU, que é furar a ponta dos 10 dedos da mão e dos 10 dedos do pé. Essa é uma técnica difundida nas redes sociais, hoje vários médicos, vários profissionais ocidentais falam, mas ela tem origem na medicina chinesa e na teoria de canais e colaterais. Isso salva vidas. Nós estamos falando aqui de uma coisa simples que você pode fazer. Então, se você não tem agulha de acupuntura na sua casa, você vai pegar um alfinete de costura, uma agulha de costura, o que você tiver, até a ponta de uma faca afiada, e vai tirar sangue. Quando a gente faz isso, a gente dá uma estabilizada momentânea no sistema, e aí eu estou falando para você da diferença entre uma pessoa que teve um AVC com grandes sequelas e uma pessoa que recebeu esse atendimento emergencial, que também teve um AVC, mas que sai desse problema quase sem sequelas, salva vidas. É entre o infarto que mata a pessoa e o infarto que consegue depois, claro, chamar o serviço de emergência, o SAMU, tudo mais, ir para o ambiente hospitalar e receber os cuidados adequados. Mas isso é o primeiro socorro que você pode dar para o seu paciente. A gente teve o ano passado, meu marido teve uma crise de angina, né? Então ele chegou em casa vomitando com muita dor no peito, pressão muito alta, e aí aquele pânico que você fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Agora? Respira, você é professora de medicina chinesa, então faz. E aí eu fiz esse procedimento da sangria, que a gente chama, né, de tirar o sangue das pontinhas. O dedo mínimo representa o canal do coração. Então lembra que o canal tem o seu trajeto e influencia o órgão também.
Quando eu furei o dedo mínimo dele, o sangue voou do outro lado da sala. De tamanha era a pressão. A partir daquele momento, a dor foi melhorando, a gente estabilizou. Aí, claro, vai para o serviço de emergência, mas chegando lá já estava tudo estabilizado, não tinha mais nada a ser feito. Então, são técnicas da medicina chinesa que vai muito além da dor, né? Porque as pessoas pensam que a acupuntura, a medicina chinesa como um todo, é para dor, mas não é. Ela trabalha qualquer tipo de doença e mesmo em casa, mesmo as crianças podem conhecer alguns pontinhos, alguns detalhes que vão fazer diferença para baixar uma febre numa situação emergencial como essa e coisas que você viu agora, você já sabe como é que faz. Depressão, ansiedade, crise de pânico, que são emocionais de certa forma, que está dentro desse contexto? É excelente. A gente tem eu gosto muito de pesquisa científica pelo embasamento que a gente tem falando de uma racionalidade médica, né? Então, a gente separa o esotérico do que realmente acontece no corpo, pensando na fisiologia. Antes de você continuar, só deixa eu chamar a Black Laser, porque eu quero que na hora que você deslanchar isso, eu tô tão encantada com você, que daí você vai e é tão compreensível que eu não quero te cortar. Então, antes de você responder, deixa eu só chamar a Black Laser. Gente, Black Laser, uma paixão também aqui do Chá da Tati. Eu sou muito apaixonada pelos nossos apoiadores. E eu gosto de dizer isso, porque todos eles têm a ver com o que eu acho que tem que ser a vida, sabe? E a Black Laser é um cara que foi desenvolvendo aí, de acordo com a sua curiosidade, ele foi construindo essa empresa, que ele foi descobrindo coisas assim, eu não quero ser uma pessoa que é tradicional, sabe assim, eu quero ser diferente, eu gosto de coisas diferentes. Ele foi aprendendo, foi se estimulando, né, a criatividade, enfim, e aí ele trouxe para cá a máquina de corte a laser para você fazer cortes precisos de coisas que você quer, placas, você pode fazer gravação a laser em coisas que você quer dar de presente, colocar o nome da pessoa, fazer algo diferente para pedir alguém em casamento, dar um presente diferente para o seu filho que tem a ver com a história que vocês construíram juntos, enfim. Seja o que for, a Black Laser tem uma criatividade para traduzir isso numa maneira de presentear, de personalizar o que você vai entregar. Se você é uma empresa, se você quer entregar um brinde aos seus clientes ou aos seus funcionários, troféus corporativos, eles também fazem. E além de tudo tem impressora 3D, que eles trouxeram essa tecnologia aqui para a nossa região, para poder fazer também coisas personalizadas, para você presentear, para você ter para você conseguir mostrar a sua marca muito melhor, para você conseguir se expressar através da arte usando a tecnologia laser ou na impressão 3D. Eu sou muito apaixonada pelo que eles fazem e quero deixar essa dica para vocês. Então a Black Laser você encontra no Instagram como Black Laser 21 e para você fazer o seu pedido ou conversar com o pessoal, você liga no 13 99163 2522, fala com a equipe lá de criação, fala mais ou menos a sua ideia, quem sabe eles vão conseguir te ajudar, tá bom? Essa é a Black Laser. Ana, agora é contigo. Vamos lá. Parte emocional na medicina chinesa. A gente tem muitas pesquisas também relacionadas a isso, né? E aí sai do escopo da dor, com grande efetividade. Então, dentro do tratamento com acupuntura, a gente consegue restaurar o corpo com condições associadas a emoções. Síndrome do pânico, suicídio, crise de ansiedade, TDAH, autismo, depressão, tudo que você pensar em questões emocionais, a gente consegue tratar. Agora sim, a gente não vai tratar a emoção, né? A gente não vai tratar a causa da depressão da pessoa, mas a gente vai fazer com que esta causa emocional não gere problemas no corpo dessa pessoa. Então, quando a gente fala de depressão, na medicina chinesa, a gente fala de uma doença cuja tradução do nome é doença da falta de livre fluxo. Lembra que eu te falei do fígado, da estrada, do congestionamento? Isso é depressão. Então eu não tenho o movimento adequado da mente. Eu posso ter, no conceito da medicina chinesa, ou excesso de tristeza ou falta de alegria. É a primeira diferenciação que eu faço da depressão em um paciente que chega para mim.
E aí, quando eu olho para suicídio, lembra que eu falei para você dos aspectos da mente? Eu falei, tem um associado a pulmão que é responsável por manter a vida? Sim. Quando a gente olha para uma pessoa que está em potencial suicídio, é uma pessoa que este aspecto da mente ele está prejudicado. Ele não é mais capaz de manter ali a preservação da vida. E aí a gente tem como tratar isso dentro da medicina chinesa, esse aspecto da mente que é associado a pulmão. Não significa que vai ter doenças pulmonares, mas que a gente vai ter um olhar associado a movimento mental, a pulmão e outras características, e a gente consegue regular esse aspecto da mente que chama Po, para que a pessoa fale, opa, peraí, mas eu vou tirar minha vida? Mas isso é instinto de sobrevivência, né? A gente chegar nesse extremo é algo muito, muito complexo. Então a gente tem todas essas questões que a gente consegue ajudar dentro de um processo de depressão, né? Então assim, se eu recebo um paciente com depressão e eu consigo restaurar o livre e suave fluxo de Qi, a depressão melhora. Associado à psicoterapia, associado a outras técnicas fundamentais, resolvendo ali as questões emocionais, a pessoa fica bem rapidamente. E a gente tira um processo depressivo de 2, 3 anos e a gente traz para algo relacionado aí a 2 meses. Vários pacientes que a gente atende, eles vêm com o uso de psicotrópicos, passam pelo tratamento, até porque, assim, a medicina chinesa, ela não é contra a medicina ocidental, isso não existe. Não, tá? não. Então, assim, não é uma guerra, eu vou fazer acupuntura agora, então eu esqueço meu psicotrópico. Não. Todo medicamento que você toma, você vai continuar, e a gente tem que olhar para as duas coisas de forma integrada. Então, esse paciente, ele vem com o uso de psicotrópicos, a gente faz todo o tratamento nele e aí o próprio psiquiatra dele, no final dessa história toda, ele começa a diminuir o medicamento. E aí passa pelo desmame e a pessoa fica bem. Então a gente tem vários pacientes com crise de pânico, né, que na medicina chinesa tem até um nome engraçado, chama síndrome do porquinho correndo. A síndrome, o ataque do pânico, né? O momento do ataque do pânico. E tem toda uma explicação associada a canal, órgãos e vísceras e tudo mais. Então a gente consegue atuar na ansiedade. Primeira pergunta de ansiedade. A sua ansiedade, ela é vaga ou ela tem um motivo? Porque uma coisa assim, amanhã eu vou dar entrevista para Tati, então eu estou ansiosa porque amanhã, e aí eu não vou dormir pensando na entrevista, pensando... Isso é normal do ser humano. Agora, se você chegar para mim e falar assim, eu tenho ansiedade, mas por quê? Não sei. É vaga, é uma ansiedade que não tem motivo. Aí eu vou ter um olhar diferente na medicina chinesa, que vai ter com aquela pedra que não está segurando o balão direito, e aí eu vou tratar isso e resolvo a sua ansiedade. A gente tem... Até o ano passado eu dei um curso só sobre autismo. E aí as pessoas ficam, nossa, mas tem acupuntura para autismo? Tem. A gente não vai resolver a doença autismo, mas a gente vai dar qualidade de vida a este paciente, pensando em crises sensoriais, pensando em comunicação interpessoal, que tem relação com a mente na medicina chinesa, pensando aí na seletividade alimentar e em vários detalhes desta condição. Então, a gente sempre pode ajudar, né? A gente tem um caso recente, que é até emocionante, de uma aluna minha, que entrou em contato comigo e falou, o paciente falou que vai vir do Uruguai, mas eu não sei o que fazer. E aí eu falei, não, vamos, você vai atender e a gente vai resolver. O menino, de 19 anos, ele já estava com indicação de hemodiálise. Então, já estava com uma função renal bastante prejudicada, já tinha tentado de tudo. E o pai dele falou, bom, vamos tentar o que tem, viu na internet alguma coisa de acupuntura medicina chinesa, saiu do Uruguai, foi para a cidade da minha aluna, passaram-se 7 meses e a semana passada ela mandou mensagem no nosso grupo de mentorados, de alunos, falando assim, essa é para você, professora Ana. Ele não está tomando mais nenhum remédio, ele não tem mais indicação de hemodiálise, ele está bem, está namorando e agora no meio do ano ele começa a faculdade de medicina. Então a gente está falando de casos e casos assim, e de várias áreas.
né? Parte emocional, você ter uma pessoa ali que chega pós-tentativa de suicídio, ou pensando em suicídio, ou numa crise nervosa, e a gente consegue restaurar o equilíbrio dessa pessoa, a tentante que não consegue engravidar, e aí a gente vai lá, faz todo o tratamento, ela engravida depois de 16 anos tentando, a pessoa que chega com dor de meses, e em uma sessão, em um atendimento de acupuntura, você resolve tudo que você pode pensar de doenças, a gente consegue tratar na medicina chinesa. E aí tem um detalhe muito importante. O que é doença? Sabe o que é doença na medicina chinesa e na acupuntura? Tudo aquilo que causa sofrimento à pessoa. Então você pode chegar para mim com uma queixa principal absurda, tipo, meu olho pisca das 10 da noite até meia-noite, e depois ele para de piscar. Visão ocidental vai falar, puxa, isso não faz sentido, isso é psicológico. Na medicina chinesa, não. Eu vou a fundo entender por que acontece essa queixa principal, e vai ter um motivo, sempre vai ter uma causa, um mecanismo, um motivo. A gente vai tratar tudo isso e você vai ficar bem. Por quê? Se você ficar bem, seu corpo vai funcionar bem e você vai ter o que a gente chama de saúde. E a gente volta lá para o começo da conversa. Medicina chinesa, e aí eu falo medicina chinesa porque se eu falar de acupuntura, eu vou olhar para um pedacinho da medicina chinesa, né? Então eu olho para a racionalidade médica. A medicina chinesa, ela é integral e ela sempre foi sobre manter a sua saúde. Então eu vou te tratar? Vou. Eu vou te devolver a saúde. E a partir do momento que eu te devolvo a saúde, cabe a você, pessoa, manter esse equilíbrio aí através da sua alimentação, do seu estilo de vida, das suas pausas de trabalho, então o equilíbrio entre trabalho, repouso, a sua postura, a sua atividade física, que é fundamental. Porque quando você vai lá na academia fazer a esteira, fazer a musculação, veja que é uma forma de movimentar o Qi no seu corpo. Lá na China, é cultural, nas praças, às 6, 7 horas da manhã, se reunirem a fazer Qigong, que é o Tai Chi Chuan, né, que a gente conhece, que vem disso, que é justamente o quê? O movimentar do corpo para que você tenha o livre fluxo, então tudo esteja funcionando bem nos canais, como se fossem rodovias aqui, para que você não tenha dor, para que você não tenha doença, para que você não tenha nenhum problema. E eu já tive aula lá na China com professores de 101, uma professora especificamente de 101 anos, que não aparentava ter 70. E os chineses vivem muito e não tem cabelo branco, e a gente começa a olhar para tudo isso e fala, mas por quê? Porque eles integram a medicina chinesa na cultura deles, né? Então, por exemplo, não se tem água gelada. Outro dia até meu marido estava falando, lá na China a Ana não toma água gelada. Eu falo, não tomo. Por quê? Porque isso vai trazer problemas. Jejum intermitente, por exemplo, na visão da medicina chinesa, não é legal, por várias e várias coisas. E a gente pode discutir várias patologias e vários mecanismos aí dentro da medicina chinesa, e sempre vai ter uma explicação lógica, que você vai entender, que o paciente vai entender, vai receber essa informação e o principal, vai ficar bem depois de todo esse tratamento. Meu amor, passou muito rápido, gente. Eu preciso encerrar esse programa, mas eu quero te agradecer imensamente e te convidar para voltar. Com a gente certeza. Pode falar de coisas Tópicos, específicas. Sim. A Ana é professora, eu não sei como é que vai funcionar isso, mas a gente vai colocar a legenda aqui embaixo, tem os telefones e os contatos. Quero agradecer Ideal Fit mais uma vez, Cris Maier mais uma vez e a Central do Empreendedor, que são nossos parceiros. Um beijo para vocês, até a semana que vem. Obrigada, Ana. Tchau, tchau. Obrigada. Strong.